Shalom, aprendendo com Neemias. Nós estamos meditando no capítulo 6 de Neemias. Amém. O título: Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Versículo 1. Sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Aleluias. Meus queridos, os inimigos, ao ver que Neemias estava com o muro edificado, embora as portas nos portais ainda não tinham sido colocadas, então as portas ainda estavam abertas. E de alguma forma os inimigos, através dessas portas, entraram para ficar ainda trazendo perturbação para Neemias e todas aquelas pessoas que estavam na construção do muro. Então eles mandaram um convite a Neemias, para que Neemias fosse encontrar com eles no Vale de Onom. Mas a intenção deles era fazer mal a Neemias. A intenção deles era armar uma armadilha para Neemias. Mas Neemias estava vigiando, orando, e disse não, que não iria encontrar com eles, que ele estava ocupado e que ele não ia descer. Está entendendo? Que ele estava fazendo uma grande obra e de modo que não podia descer para poder ir até eles nesse vale. Então, Neemias teve um livramento. Por que um livramento? Porque ele estava vigiando. Ele entendia que aquele convite não era de Deus, não era bom para a vida dele. Ele ia parar uma obra que ele estava fazendo, ele ia deixar de cumprir um propósito que Deus colocou no coração dele para ir atender os inimigos dele. Com inimigos a gente não tem diálogo, não tem conversa, a gente se afasta. Então, Deus, mais uma vez, deu livramento a Neemias. Após isso, os inimigos começaram a criar narrativas, mentiras contra Neemias. Gente, eu lendo este livro de Neemias, como este livro parece a situação atual da nossa nação. Neemias aqui pode ser o nosso presidente que está lutando para reconstruir os muros da nossa nação. Os nossos muros estavam abertos de forma espiritual. Os inimigos estavam entrando, roubando o nosso ouro, roubando a nossa prata, roubando os nossos minérios, roubando as nossas terras, roubando a nossa alimentação. Estavam saqueando os nossos salários através de impostos. E hoje nós temos um Neemias dentro da nação brasileira lutando para mudar essa situação, lutando junto com o povo brasileiro. Por isso a importância de nós nos unirmos e lutar para que o nosso presidente vença mais essa etapa e possa fazer coisas boas para a nossa nação. E daqui para frente saber escolher melhor um presidente que depois possa vir após a reeleição do nosso atual presidente. Eu não estou aqui dizendo a você para votar no A, no B. Eu estou dizendo como eu vejo a situação. Como essa palavra se encaixa à situação atual do Brasil. Se você ler todo o livro de Neemias, você vai entender melhor tudo que eu estou falando aqui nesse momento. Então, Neemias, mais uma vez,
os inimigos estavam criando mentiras contra ele. Como não conseguiu fazer ele parar a construção do muro, não conseguiu levar ele para o laço de morte, para o laço do passarinheiro, agora começaram a criar mentiras contra ele. E as mentiras, elas caíam por terra, porque aonde abunda a verdade, a mentira desaparece. Por isso que eu digo, como é importante a gente sempre falar a verdade, porque quando a gente fala a verdade, o inimigo não tem legalidade contra a nossa vida. Amém? Então, quando eles viram que a mentira que eles estavam criando não tinha fundamento contra a vida de Neemias, eles tentaram atemorizar Neemias. Tentaram atemorizar as pessoas ao redor de Neemias, com cartas de ameaças. E o que é que faz hoje na nossa nação, os inimigos da nossa nação, da nossa pátria? Eles ficam ameaçando, eles ficam mandando prender jornalista, prender deputado, prender pessoas que diz a verdade, pessoas, tá entendendo, que diz que eles são os criminosos da nação, os verdadeiros traidores da nação. Mas tudo há um limite. A alternativa que o inimigo tem é se levantar, é fazer emboscada, é levantar mentiras contra o povo de bem, contra o povo de Deus. Mas tudo isso cai por terra. Amém? Então eles tentaram aterrorizar, mas não conseguiram. E teve um momento que até uma pessoa que parecia que era um homem de Deus, no versículo 11, porém eu disse, no versículo 10, e entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-me, sim, de noite virão matar-me. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Neemias entendia que mesmo que aquele homem era um homem que parecia de Deus, aquele recado não era de Deus para a vida dele. Está assim de pessoas dentro das igrejas, se achando que, profetizando mentiras, se achando, tá entendendo, se fingindo que são de Deus, para desvirtuar o povo de Deus, para desvirtuar o caminho, desvirtuar o pensamento. Mas Neemias estava em sintonia com Deus e entendia que aquilo não era de Deus para a vida dele. E ele disse que não iria se esconder. Tá entendendo? Ele entendia que Deus ia livrar ele. Que se Deus não livrasse ele, quem ia livrar ele? Então eles, mais uma vez, enviou até profecias, tá entendendo? Contra Neemias. E esse homem era mais um, tá entendendo? Inimigo camuflado, enviado por Tobias, por Sanbalate. E Neemias entendia isso. Então, Neemias mais uma vez teve livramento, porque as profecias, tá entendendo, do inimigo contra a tua vida, elas caem por terra. E Neemias foi orar, tá entendendo? Foi orar a Deus. E ele disse no versículo 14, lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sanbalate, conforme a estas suas obras e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuram aterrorizar-me. Olha, se tem uma coisa que eu não acredito, eu identifico rápido, é profecia, tá entendendo, que vem das trevas. No YouTube é cheio de pessoas que se diz de Deus, mas eu não sigo todas.
Eu é contado no dedo as pessoas que eu sigo, porque eu não me iludo. Se Deus não me convence no meu coração, tá entendendo? Não acredito. Já ouvi tanta profecia que diziam que era de Deus e corre pela internet, pelo Zap, até mesmo aqui no YouTube. Não, meu querido. Quando não é de Deus, Deus rápido, tá entendendo? Confirma no meu coração que é de Deus e que não é de Deus. Tá entendendo? Eu vou orar, eu não confio em um monte de profecias que dizem, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tá entendendo? Principalmente para o mal, é que eu não confio mesmo. Eu sei que as coisas mal às vezes acontecem para nos ensinar, para nos moldar, para aprendermos alguma coisa. Mas nós temos que estar em sintonia de oração com Deus para entender o que é de Deus e o que não vem da parte de Deus. Então, Neemias, ele foi orar a Deus. Ele entendia que os inimigos estavam tentando aterrorizá-los, mas ele não parou. Ele não se submeteu àquele medo que os inimigos estavam tentando causar a ele. Tá entendendo? Ele foi para cima de forma espiritual, através de oração, através de louvor, de adoração. Tá entendendo? Então, no versículo 18, muitos se ajuntaram, porque eles eram genro. Porque esses inimigos se ajuntaram, eles eram genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joana tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Eram pessoas, tipo como a gente diz hoje, peixe grande. Tobias, Sambalate eram amigos de peixes grandes, mas eram peixes grandes do inferno. Eles não tinham poder, nem legalidade, nem autoridade para tocar na vida de Neemias, porque o maior estava com Neemias. Então Neemias entendia isso. Por mais que o inimigo afrontasse ele, os inimigos não davam um passo a mais para tocar na vida dele, para impedir aquele projeto que Deus colocou no coração dele. Porque quando Deus está com uma pessoa, o inimigo não toca. Quando Deus, tá entendendo, te dá autoridade para cumprir uma missão, o inimigo não vai impedir. Cada um de nós tem uma missão, tem um chamado aqui na terra. E nós temos que ter entendimento qual é a nossa missão, qual é o nosso chamado, cumprir sem medo. Não se aterrorizar com as ameaças do inimigo, seja o inimigo físico, seja o inimigo espiritual. Esses inimigos, eles levavam conversa para lá e para cá. Levavam conversa de Neemias para eles e deles para Neemias. Tá entendendo? Para atemorizar Neemias. Mas o coração de Neemias estava firmado em Deus. O coração de Neemias estava firmado num propósito, tá entendendo? Que Deus estabeleceu no coração dele, que era levantar os muros de Jerusalém, que era socorrer o povo de Jerusalém, que era trazer refrigério àquela nação, àquele povo, tá entendendo? E o máximo que Neemias pudesse ajudar aquele povo, para que aquele povo viesse ter um bem-estar, viesse ter uma vida com mais paz, mais tranquilidade, porque eles iriam estar fechados de forma também espiritual e forma física. Porque muitas vezes, quando os nossos muros estão caídos de forma física, isso abala a nossa estrutura de forma espiritual. O inimigo vai minando a nossa fé, vai minando a nossa esperança, vai minando a nossa vontade de prosseguir, vai minando toda expectativa que a gente tem. Então, é importante que os nossos muros também, fisicamente, estejam protegidos. Quando você está na sua casa, e se a sua casa é uma casa grande e ela é cercada de muros, ela tem segurança, por exemplo, a minha casa é uma casa grande, jardim grande,
E eu tenho na frente da minha casa, eu tenho plantas de espinho. Então, isso, de certa forma, abaixo de Deus, me dá uma segurança. Porque eu sei que por ali ninguém vai tentar passar, porque tem essas plantas de espinho. E elas, de alguma forma, elas trazem proteção para a frente da minha casa. Tá entendendo? Então, quando a gente... Eu não que eu confie nisso, eu confio em Deus. Quem guarda a minha casa é Deus. Eu oro para que anjo do Senhor esteja na calçada da minha casa, para que anjo do Senhor esteja na porta de entrada da minha casa, guardando a minha casa, guardando a minha família, tá entendendo? Protegendo as pessoas que aqui moram. Que o inimigo não enxerga a minha casa, não encontra o meu endereço. Eu faço a minha parte com Deus. Mas a parte física também tem... A gente, quando ela está com as brechas fechadas, a gente também sente mais seguro. Nós temos que fazer as duas coisas, a parte espiritual e a material. Amém? Fica esse aprendizado de hoje. E que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, que o Senhor continue falando com você, ministrando o seu coração, que o Senhor abra o teu entendimento para você entender o que Deus quer falar com você através desse ensinamento de Neemias para a nossa vida, que Deus tem falado tremendamente comigo através desse livro de Neemias. Esta palavra foi uma palavra que o Senhor me deu, e eu louvo a Deus por essa mensagem, por esse entendimento. Que o Senhor abençoe ricamente a sua casa, a sua família, os seus filhos. Deus supra as tuas necessidades, alarga as tuas fronteiras. Que Deus ministre no coração da tua família. Que Deus aquebrante o coração de cada um para que venha se converter ao Deus vivo, ao Deus de Israel, ao Senhor dos Exércitos. Que você venha ter entendimento que você tem que ter um elo de adoração somente ao Deus Criador. Amém? Fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser.